Olá, confreiras e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje, o episódio é especial, um reencontro que mistura história, emoção e propósito. No início dos anos 2000, o Brasil vivia uma verdadeira revolução no mundo do vinho. A Expand, liderada por Otávio Piva de Albuquerque, foi uma escola para muitos profissionais. E foi lá que eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa brilhante, que sempre me inspirou pela inteligência, pela sensibilidade e pela capacidade de construir marcas com alma. Hoje, mais de 15 anos depois, nos reencontramos para brindar o passado, o presente e o futuro do vinho no Brasil. Ela é Head de Marketing da Inovini, divisão de vinhos da Aurora Fine Brands e há quase 2 décadas dá vida a marcas icônicas como Louis Latour, Laurent Perrier, Dr. Luzen, Ardiano, Penfolds, Churchill's, Marquês de Cáceres, entre tantas outras que fazem parte da história do vinho no nosso país. Senhoras e senhores, com vocês, Rita Ebanhes. Olá, olá a todos, tudo bem? Muito obrigada, eu vi muito honrada de ouvir todo esse seu relato. Também é um prazer estar aqui, um prazer te conhecer há tanto tempo. Sabe que está fazendo 20 anos, né? Esse ano faz 20 anos. Eu comecei em 2005 na Expand. Então são exatos 20 anos. Vamos comemorar juntos aqui. Bora lá, moça, tá vendo? Que bacana e que alegria, Rita, te receber aqui, porque a gente compartilhou uma história linda no mercado do vinho. Foi uma fase que marcou uma geração de profissionais e consumidores. E hoje é uma honra dividir novamente o mesmo palco, dessa vez no podcast Eno Experiências. A gente tem 4 blocos. No primeiro bloco a gente fala sobre vinho. E vinho é muito mais do que um produto. Ele é uma narrativa, é cultura, é emoção e principalmente estratégia. E você é uma das grandes protagonistas dessa história no Brasil. É muita história aí. Então vamos falar um pouquinho sobre branding, sobre consumo e os bastidores desse fascinante universo. Ô Rita, vamos falar assim, você trabalhou antes da Expand, mas está fazendo 20 anos agora. Viveu, então, aquele momento, né, onde o mercado estava se abrindo e agora lidera o marketing de uma das maiores importadoras do país. O que mais mudou na forma de comunicar o vinho ao longo desses 20 anos? Vamos comparar aquele trabalho lá para o que está acontecendo hoje. Eu acho que a comunicação, eu sempre tive a sorte de trabalhar com marcas muito importantes, assim, no sentido de ter muita história, né? Eu acho que o que diferencia uma marca da outra de vinhos é um pouco a história que ela tem. Então, eu sempre tive a sorte de trabalhar em importadoras que trabalham com marcas que são muito relevantes, né? Que não estão tão voltadas para a questão do preço e de ações momentâneas, né? São importadoras e marcas que estão preocupadas com o trabalho a longo prazo. E eu acho que isso é uma coisa que não mudou e que eu tenho muita sorte de ter passado por isso e ainda trabalhar com isso. Pensando do que mudou, eu acho que o público mudou, eu acho que o público está cada vez mais diverso, então eu acho que o público era muito tradicional, né? O público tinha um perfil mais tradicional, mais masculino, gente de poder aquisitivo mais alto, então eu acho que isso foi uma das vitórias, né? Que nesses 20 anos eu acho que tem ocorrido no Brasil. Então as pessoas tomam mais vinho, as pessoas estão mais dispostas a conhecer mais, né? A gente tem aí a BS, Cultura, várias escolas de vinho que estão fazendo esse trabalho, então as pessoas se interessam. Eu vejo às vezes, sabe, gente que trabalha em outros setores que estudam vinho até para atender melhor os clientes, às vezes de um banco, porque as pessoas, é um tema muito recorrente, né? As pessoas gostam muito de falar sobre isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que contar as histórias das vinícolas, a gente tem que aproximar, a parte técnica de vinho é importante, mas eu nunca achei que é a mais importante, porque eu acho que realmente a história e as harmonizações e a parte mais lúdica, eu sempre achei que é mais importante do que a parte técnica. Essa é uma visão minha, né? Não sei se você concorda. Sim, concordo e sei também a importância do teu trabalho, porque a construção de uma marca de vinho, ele é um trabalho de longo prazo, né? E você citou aí alguns pilares que fazem total diferença para que essa marca ela se torne admirada, não apenas conhecida. A Inovini, onde você trabalha hoje,
Ela trabalha com marcas de diferentes origens: Chile, Argentina, França, Itália, África do Sul. Como traduzir, então, tantas culturas em uma comunicação coerente para o público brasileiro, já que a gente está praticamente num continente, né? A gente tem diversas culturas por aqui também. Eu acho que o nosso trabalho é identificar um pouco. Eu viajo muito pelo Brasil com a equipe de vendas e com os produtores também, né? E à medida que a gente vai conhecendo os públicos de cada região, a gente vai entendendo algumas coisas que fazem mais sentido para uma marca ou para outra marca. A gente trabalha com, né, como você citou, a gente tem, por exemplo, Ardiano, que não é só o país de origem, né? Eu acho que também tem a ver com a proposta de cada vinícola. Então, Ardiano, que é uma vinícola super importante, que ganhou um prêmio muito grande de Top 100 da Wine Spectator, é uma vinícola de um brasileiro, né, do André Esteves, super premium, tem o melhor Brunello do mundo, né, como foi eleito. Então, mais do que a cultura italiana, eu acho que tem também uma questão do perfil de pessoas que buscam esse tipo de vinho. E isso a gente vai entendendo região a região. Às vezes a gente fala assim, onde regiões mais quentes buscam mais vinho branco. Isso não acontece, assim, isso eu já vi nesses 20 anos, eu já percebi que essa correlação não existe, assim. Então, eu estava agora em Salvador semana passada e assim, você vê que, claro que a harmonização com os pratos da região sim tem uma influência, mas em todos os lugares você vê pessoas gostando de estilos distintos e depende muito aí desse perfil de cada público. Nós conhecemos uma pessoa, o Didu Russo. Ele esteve nesse evento da Ardiano e eu vi um post dele, né? O quanto que é marcante mostrar a evidência da história, por exemplo, da vinícola Ardiano para um público exigente, né? Sim, sim. A gente está falando aí de públicos bem exigentes, né? Que é diferente, assim. Então, quando eu falo quando eu trago um vinho argentino, a gente trabalha com Alfa Cruz, que é uma vinícola super bacana também, tem vinhos de altíssima qualidade e tem uma vinícola muito visitada por brasileiros, em Valle de Uco, que já ganhou prêmio também de uma das vinícolas mais bonitas, tem um restaurante, então... E aí, normalmente, as pessoas começam por Chile e Argentina, isso é natural, até pela proximidade, né? E aí, depois, aos poucos, elas vão se interessando e buscando outros países e conhecendo melhor, e algumas provam outros vinhos e concluem que preferem os vinhos chilenos e argentinos, outras migram. A gente trabalha com Louis Latour, é um estilo bem específico, né? A gente está falando de Pinot Noir, de Chardonnay, os grandes Pinot Noirs, os grandes Chardonnays, Chablis. Então, é um estilo específico, né? Não necessariamente a pessoa vai evoluir até chegar, não dá para dizer isso, né? Que a pessoa evolui até chegar nesse gosto. Eu não acho isso, eu acho que cada um tem um gosto diferente, um interesse diferente. E isso que é mágico do vinho, né? Entender, encontrar esse público e conseguir dialogar com esse público. Isso que eu acho que é tão interessante. A marca Louis Latour, vamos falar de França agora, é hoje uma das marcas mais emblemáticas do portfólio da Enovini e também uma das mais admiradas no mundo do vinho. Eu me recordo quando eu tinha o bistrô na Trilha do Vinho, cheguei a fazer alguns eventos, né, com essa marca. Eu me recordo que ela foi fundada perto de 1797 ou 8, se não me engano. 1797. E ela é símbolo de tradição, mas ao mesmo tempo tem um contemporâneo, tem uma inovação aí, né? Já são 12 gerações, se não me engano, de famílias que estão à frente de toda essa maior extensão de vinhedos lá de Grand Cru da Borgonha. Para você, pessoalmente mesmo e profissionalmente, o que mais te inspira na história, por exemplo, de Louis Latour e no desafio de representar uma marca com tanto legado e tanto prestígio aqui no Brasil? Olha, Latour é um grande orgulho para a gente. Ela é líder no Brasil, né? Então, ela é a principal, assim, de Borgonha, está entre as principais da França, no Brasil. Está com a Enovini há 20 anos, então começou no ano... 25 anos, desculpa. Começou em 2000 com a Aurora, com a Enovini. E é um orgulho, porque realmente é uma marca muito reconhecida, que as pessoas conhecem, a gente tem uma distribuição nacional muito boa,
isso também faz com que a marca seja importante, né? Porque a outra coisa que é importante, assim, você tem que estar nos lugares, né? Não adianta você ter uma grande marca super conhecida e não ter uma boa distribuição, o que também é um desafio grande no Brasil, pensando em todo o tamanho do Brasil, né? Então, Latour, eu acho que é uma boa combinação, um bom exemplo de uma marca que é bem trabalhada, que as pessoas conhecem, ao mesmo tempo as pessoas encontram. Não são vinhos baratos, né? Borgonha não é vinho barato, e não é sobre isso, né? É sobre história. Tem algumas coisas muito interessantes da Latour. Então, como você disse, é a 12ª geração, continua familiar, mesmo sendo a principal da Borgonha, ela continua familiar, ela tem uma preocupação muito grande com o futuro, né? Então tem esse olhar muito cuidadoso sobre o solo. Agora ela acabou de ganhar a certificação de orgânica, isso na França. No Brasil a gente teria que tirar depois uma outra certificação, mas na França. E é muito disso, né? Como que se é uma empresa familiar que vai passando de geração em geração, eles estão olhando lá na frente, eles não estão olhando agora, né? Isso eu acho muito interessante. É muito E outra desafiador história também, né? interessante desafiador, até porque, né, cada geração vem com uma característica diferente, né? Então, como que Sim. você vai passando isso de uma forma bacana? E eles começaram produzindo barricas, né? Não sei se você sabe, é uma família de Não, toneleiros. que Então, legal. eles nasceram produzindo barricas, até hoje produzem barrica, eles vendem para diversas outras marcas, até Antinori, vende para várias marcas no mundo inteiro, e isso é uma história interessante que a gente gosta de contar, assim. Muita gente que visita a vinícola visita também a toneleria e volta muito impressionado, porque é um trabalho muito manual, muito mágico, né? É muito interessante isso. A gente tem uma viagem agora para Portugal no final de novembro, mas quero me programar para em breve estar indo lá e quem sabe a gente pode gravar e trazer isso também para as nossas confrades, nossos confrades. Ô Rita, o vinho, ele é um produto que ele desperta muita emoção, né? Todo esse storytelling que você está falando, mas também enfrenta o desafio de se comunicar com diferentes públicos, né? Não apenas de homem, mulher, criança ou idoso. Criança não, né? Mas, enfim, um jovem de 18 anos, um idoso, porque é só para maiores de 18, uma pessoa que come carne, uma pessoa que não come carne, enfim, não é apenas isso, né? Dinheiro, mas é de cultura, de hábitos mesmo, né? E aí tem um grande desafio de se comunicar com esses públicos, né? Porque tem iniciante, tem um apreciador experiente. Na sua visão, como que o marketing atua para aproximar o vinho realmente, para tornar o vinho, a cultura do vinho, mais acessível e menos intimidador, porque às vezes ele assusta um pouco, né? Qual é o papel do marketing nesse sentido? Eu acho que, assim, é difícil, é um trabalho muito de formiga, né? Eu acho muito que todas as importadoras estão nesse trabalho há muito tempo, né? Mas o que eu vejo é que é mais procurar o público de cada marca, né? Então eu prefiro separar cada marca e pensar qual que é o público de cada marca. Não é o mesmo público, de forma alguma. Apesar de que a gente só trabalha com marcas premium, a gente está falando com públicos diferentes. Então, o rótulo, ele já faz uma primeira seleção, porque a gente sabe, né, a gôndola do mercado brasileiro assim, é muito complexa, né? Quando a pessoa chega ali no supermercado, na frente de uma gôndola, a quantidade de opções que ela tem, os produtores vêm para cá e falam, nossa, mas no meu país só tem o meu país, né? Muitas vezes. Então, o primeiro contato acho que é o rótulo, que já faz uma primeira seleção, o preço, obviamente, e aí depois tem o papel dos atendentes de vinho, que no Brasil esse trabalho é um trabalho muito importante. E o Cabral, aqui, né, fazendo uma homenagem ao Carlos Cabral, ele foi o grande precursor disso, né? Ele que criou aí todo esse grupo de Cabralzinhos, já pensando nisso, porque o consumidor brasileiro, ele muitas vezes precisa dessa ajuda, ele quer ter essa ajuda, né? De alguém que indique, que entenda o que ele gosta e indique um pouco como chegar nisso. Eu gosto muito de ficar olhando no supermercado e ver as pessoas olhando a gôndola e tentando entender. Me dá vontade de ajudar, às vezes eu fico meio tímida, mas dá vontade de perguntar e começar a direcionar, né? Eu acho que esse é um dos desafios.
E depois, assim, estando já falando com esse público certo, aí você já é meio caminho andado, né? Porque se a pessoa já se interessa por aquele estilo, a questão é contar, né? O que que tem de diferente, o que que essa família, que normalmente são famílias, faz de diferente de outras da mesma região. E esse storytelling aí, ele é mais sutil, né? São pequenas coisas que diferenciam uma vinícola de outra, um vinho de outro, né? Quando você está falando da mesma região. Você não tem diferenças tão marcantes. E aí que eu acho que vem esse trabalho, que é um trabalho muito fino, né? De chegar nesse consumidor que já tem o perfil e contar histórias para ele, que faça com que ele se identifique com aquela marca. Então, eu acho Você que é um pouco sempre, nesse caminho. sim, você sempre fala da importância de dar alma às marcas, né? E como o desafio também de equilibrar o storytelling emocional com as metas de resultados e performance, porque são contratos que você faz de importação para ter uma exclusividade dessa marca no Brasil e os números têm que ser alcançados. Então, marketing e vendas anda muito junto ali. Em tempos de influenciadores, que naquela época não tinha, e hoje está aí aos montes, e principalmente as mídias sociais, como é que você está enxergando o papel desses comunicadores no fortalecimento da cultura do vinho no Brasil? Olha, eu acho que é super importante, né? A gente tem feito muito trabalho com isso. E aí, quando você entende a marca, você entende também que tipo de influenciador que você tem que falar, né? Não é sempre o mesmo. Eu gosto, assim, eu divido um pouco, existem os especializados, né? Aqueles que realmente trabalham com vinho, que são especialistas, que falam com muita propriedade, e eles são super importantes. E tem também um grupo muito grande de lifestyle, de gastronomia, que não é especialista, mas que fala com o público que é diverso, né? Diverso no sentido de que muita gente gosta de vinho e não segue influenciadores de vinho. Isso é muito comum. Eu já fiz alguns cursos assim de marketing e eu perguntava, né? Perguntava quem gosta de vinhos? Todo mundo gosta de vinho. Vocês seguem algum influenciador de vinho? Eles falavam não. Às vezes não. Eles não sabem até quem começar a seguir, né? E então eu acho que, claro, os algoritmos agora acho que já evoluíram muito e já estão começando, né? Já indicam mais do que há 2 anos atrás. Mas eu acho que influenciadores de luxo, de lifestyle, também têm feito um trabalho muito bacana com isso. Então, o nosso trabalho, junto com a agência, obviamente, é de identificar, e aí o que a gente tem feito é escolher um influenciador, ou 2 ou 3, para trabalhar a marca. Há uns anos atrás, a gente fazia muito assim, mandava, né, vinho para vários e fazia uma coisa mais ampla. Mas eu estou sentindo que agora faz mais sentido quando você usa um ou poucos para falar de determinada marca com consistência, né? Então ele fala uma vez, ele fala outra vez, aí ele faz um evento na casa dele, ele usa os vinhos. Eu acho que ele vai criando uma identidade com o vinho que eu acho que é muito rica. Então a gente tem usado um pouco essa estratégia, assim. Eu acho que durante a pandemia os influenciadores cresceram muito, porque era a única forma da gente chegar ao consumidor final era através de influenciadores, né? Eram das mídias digitais, porque não podia fazer ação no ponto de venda, que é outra prática muito comum do mercado de vinhos, né? Ou de qualquer mercado de bem de consumo. Então a gente ficou muito focado nas mídias digitais. E aí foi um momento que a gente estava aprendendo ali, né? A gente fez muitas lives, a gente fez muita, até com jornalistas, a gente mandava as garrafas e degustava. Então, assim, foi um aprendizado ali muito importante, né? E agora é isso, assim, a gente foi aprendendo como você chega, e aí também assim, né? Cada influenciadora fala um perfil diferente, né? Então, às vezes, por exemplo, eu gosto de trabalhar com um influenciador mais regional, de um estado, às vezes eu pego um que tem uma abrangência maior. Normalmente eu falo com influenciadores menores, porque esses muito amplos acabam, né, tipo um tiro de canhão para marcas que são mais nichadas. Então eu prefiro falar com esses menores
e realmente fazer um trabalho contínuo com eles. Eu acho que esse é um dos caminhos. Muito bacana, porque você já até comentou como o consumidor mudou, né? E hoje busca esse propósito, transparência, uma autenticidade também, né? E também como que as marcas de vinho elas estão respondendo a essa nova geração, principalmente com a tecnologia. Agora, vamos trazer um pouquinho também do passado. Você que já liderou inúmeros projetos, e projetos assim que foram marcantes ao longo da sua trajetória. Sobre construção de marca, o que mais te realiza quando você vê uma marca que você ajudou a construir, a conquistar esse reconhecimento? Você fez parte dessas tomadas de decisões e você viu ali o fruto sendo colhido daquilo que você semeou. É muito gratificante, né? Agora a gente teve a ProWine, eu estive com o Zucardi, né? E assim, só o fato dele lembrar e ele agradecer, né? Acho que assim, eu cuidei até de Conte Toro, né? Foram grandes marcas mesmo, né? Que delas vão tomando outros caminhos ao longo dos anos e algumas vêm diretamente para o Brasil, outras continuam importadora, mas eu acho que esse trabalho todo, ele é longo, né? Então, acho que todo mundo que fez parte desse processo tem aí uma responsabilidade sobre o sucesso dessas marcas. E é diferente você trabalhar com uma marca que não é sua, né? Você já trabalha com ela sabendo que é um trabalho temporário, né? Que depois ela vai tomar um caminho que não necessariamente é com você. E tá tudo bem, porque a gente já sabe disso. E isso eu acho uma das coisas interessantes. Então, a gente faz parte de uma parte da história. E eu acho que isso é gratificante. Então, teve o Zuccardi, o Chadwick também, os vinhos da Arboleda. Nossa, se for ver todas as marcas, né? Eu cuidava do Spand News, né? O Spand News junto com uma equipe. Mas o Spand News era muito legal, né? Não sei quem lembra, mas era aquele jornal da Spand que tinha muita história, muito conteúdo, era uma produção super bacana. Eu tenho todos aqui, de vez em quando eu olho, e é muito legal ver. Ó, quero ver, vamos marcar uns dias aí pra gente combinar, pra gente dar uma olhada nesse material, porque realmente é bem nostálgico. Tá vendo, minhas queridas confreiras e confrades apaixonados? O vinho é memória, é tempo e é emoção. E você que está nos ouvindo aí, qual foi o vinho que marcou a sua história? Conta aqui pra gente e brinda junto com a Eno Experiências. E para falar de histórias e garrafas que emocionam, a Trebbiano Vinhos é referência em curadoria, atendimento e experiências. Com uma seleção impecável e atendimento personalizado, a Trebbiano transforma cada compra em um brinde memorável. Trebbiano, escolha com confiança, brinde com prazer. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo que você ama com carinho em Poços de Caldas. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sô. Um autêntico sabor mineiro direto da fonte. Amigos, vocês precisam conhecer a Queijaria Queijo Sô, curadoria de queijos maturados com alma mineira e técnica artesanal. Visite na Vila Cruz, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Queijo Sô, o autêntico sabor da nossa terra. Rita, o vinho é inseparável da mesa e você entende como poucos o poder do prazer e da experiência. Vamos falar um pouquinho de harmonização, comportamento e o papel do marketing no universo enogastronômico. Desafio, hein? Se o vinho ele caminha junto com a gastronomia ali lado a lado, na sua visão,
O que faz uma experiência gastronômica ou enogastronômica ser memorável? Olha, eu vou me arriscar aqui, tá? A primeira coisa eu acho que é a companhia. Eu Boa. acho que eu acho que a companhia é sempre muito importante. Claro que às vezes a gente harmoniza sozinho, né? Mas eu acho que eu vejo assim, a gente faz muitos eventos, né? De harmonização, wine dinners, e eu sinto que a interação entre as pessoas é muito rica, né? As pessoas, a conversa, e claro, né, depois da segunda taça de vinhos, as conversas se intensificam muito, né? O volume, então, que as pessoas falam, isso é muito legal, né? Eu acho que isso é muito rico. As pessoas compartilham experiências, contam assim, eu já visitei tal lugar. Acho que isso tudo eu acho que faz parte da experiência. A gente, né, eu já ouvi muitas vezes gente que vai para uma vinícola, prova um vinho lá, e aí compra o vinho, depois prova em casa e fala assim, nossa, mas lá estava diferente. Isso é o encantamento, né? É a experiência que faz essa diferença. Porque numa vinícola maravilhosa, né, a experiência é incrível, o vinho vai ser incrível, né? Desde que ele não seja o vinho ruim, que obviamente não é. Agora, a parte de harmonização, eu vejo algumas mudanças até. Eu lembro quando eu comecei, era muito uma harmonização assim, eram vinhos bem encorpados, muita carne, uns pratos complexos assim. E o que eu estou sentindo, e que é uma coisa que faz sentido quando a gente olha os dados, a alimentação, né, a gastronomia, ela foi mudando nesses últimos anos. Eu acho que as pessoas cada vez estão mais preocupadas com uma dieta mais saudável, pratos mais leves, mais salada. E aí o vinho, ele tem esse papel, ele vai acompanhando também. Então, acho que não é à toa que o consumo de vinho brancos aumentou tanto. Eu acho que tem muito a ver com a gastronomia. Eu acho que são inseparáveis, né? Gastronomia e vinho são inseparáveis. Eu estava agora com a Josefa da Latour, e ela estava contando, ela falou, na França não existe refeição sem vinho, né? No Brasil a gente ainda não toma vinho em todas as refeições, mas na França, em vários outros países, isso é muito comum. Então, o vinho, ele tem um papel de acompanhar a gastronomia, de acompanhar os pratos. E quando a harmonização ela é bem feita, é impressionante, porque assim, o prato melhora muito e o vinho melhora muito. Assim como quando a harmonização não é perfeita, a gente também sente, né? Então, acho que isso é uma magia, né? De quando dá muito certo, todo mundo fala, nossa, que incrível, né? Que harmonização perfeita. Nós percebemos o quanto que o consumidor brasileiro está aprendendo a harmonizar o vinho além do tradicional e está buscando exatamente essas novas experiências à mesa. Vinhos com menos madeira, mais fruta, né? Vinhos mais leves, com pratos mais leves, isso é muito legal. Vamos falar agora sobre marcas de vinhos e principalmente as de sucesso, porque para sustentar o sucesso, é um desafio, né? Essas marcas, na minha opinião, já ia agora uma opinião de quem foi de vendas, né? São aquelas que criam essas conexões emocionais que você falou, né? De poder proporcionar aquele momento inesquecível, não apenas a relação custo-benefício, né? Um preço que a pessoa possa pagar e a experiência que ela viveu, mas se aquilo realmente marcou naquele momento. Na tua atividade como marketing sensorial, conta pra gente como que vocês ajudam hoje a contribuir na continuidade, pensando principalmente na geração Z que está chegando agora e que está querendo comer a salada, comer um franguinho grelhado e quer tomar um vinho. Eu acho que tem isso sim, tem a questão do vinho, isso é de forma geral, a gente percebe. Todas as vinícolas, elas estão realmente mais preocupadas com vinhos mais equilibrados, um pouco menos de madeira. Isso é uma questão que eu acho que é global, e faz muita diferença. Existe ainda o público do vinho que gosta de vinhos mais encorpados, e que bom que existe os vinhos, né, que são exatamente para eles, mas de forma geral a gente vê as vinícolas falando muito de vinhos mais elegantes, mais equilibrados, isso de forma geral. Nesses eventos que a gente organiza, que são eventos que normalmente são petit comitês, né? Assim, são eventos até 20, 40 pessoas, a gente tenta mostrar isso. Então, a gente faz uma combinação de uma harmonização que seja bem feita,
a gente conta um pouco a história da vinícola e tem a experiência que é, claro, da interação entre as pessoas. Então, eu acho que dentro de vinhos, isso é o que a gente consegue oferecer, principalmente quando a gente está falando de marcas mais exclusivas. E eu acho que funciona muito bem. A outra parte é a visita às vinícolas, né? Que daí a gente organiza muitas vezes algumas visitas, a gente possibilita que nem todas as vinícolas estão abertas ao público. Então, muitas vezes a gente tem que intermediar essas visitas de grupos e assim, normalmente a pessoa volta, todas as pessoas que visitam voltam muito encantadas com essa experiência, desde que tenham sido bem recebidas, né? Essa é outra coisa importante, né? Ela precisa ser bem recebida para voltar com uma impressão muito boa. E eu acho que, assim, muita gente viaja para determinado país e visita muitas vinícolas, né? Faz uma agenda super cheia. E aí, eu acho que não é o melhor vinho que vai marcar mais, é a recepção, né? Eu acho que é a experiência que ela teve naquele dia em que ela visitou a vinícola. E aí, isso que eu acho que faz muita diferença no receptivo ali, né? De como que elas são tratadas em cada uma das vinícolas. Nós sabemos que agora, em tempos de sustentabilidade, principalmente esse zelo com a saúde, tanto para o vinho quanto para a gastronomia, é um exemplo essa preocupação, né, do receptivo, de como que as marcas devem se comunicar e, principalmente, sem culpa, trazendo uma autenticidade e sem ostentação também, porque senão isso pode limitar um pouco o prazer da pessoa de querer descobrir o novo, né? E aí é importante, no receptivo, as vinícolas estarem preparadas para isso. Mas vamos falar agora um pouquinho também de comportamento de quem quer fazer isso. O que o vinho ele ensina sobre o estilo de vida à mesa? Porque muitas das vezes a gente está falando de um jantar, né? Uma festa de aniversário, uma ocasião especial. Mas tem muitas reuniões de negócios também, não é só no jantar, mas no almoço, contratos que são assinados. O que o vinho pode ensinar para a gente sobre estilo de vida à mesa? Olha, difícil essa pergunta, hein? eu acho que nesses casos, uma reunião de trabalho, por exemplo, eu acho que mais do que o estilo do vinho, eu acho que aí envolve marca, tá? Eu acho que é uma impressão, assim, né? Uma sensação que eu tenho. Quando você presenteia, por exemplo, um médico, né? Isso é uma coisa que é muito comum, assim. Poxa, esse médico salvou minha vida, eu quero dar um grande vinho. Normalmente busca-se as grandes marcas, né? Um jantar de negócios, fechar um contrato, uma comemoração, também busca grandes marcas. Então, eu diria que, nesse caso, a marca tem uma importância muito grande, mais até do que a característica do vinho. Eu acho que a característica do vinho, ela é mais importante no dia a dia, né? Nas harmonizações que a gente faz no dia a dia, com amigos e tal. Mas eu acho que quando é nesse outro nível, eu acho que a gente fala de marcas. E aí que é um trabalho legal de como desenvolver essas marcas para elas serem elegidas nesses momentos, né? Isso é muito interessante, porque a gente está falando de uma diversidade de marcas e uma diversidade de vinhos que cada um vai oferecer um tipo de celebração para um determinado tipo de pessoa, né? E na mesa que muitas coisas acontecem. Então, você falar que a marca realmente atua de uma forma muito inclusiva nesse sentido, mostra a importância do trabalho do marketing na construção dessa marca. Isso é muito importante, deixar claro, porque às vezes as pessoas acham que é só preço, põe o vinho lá na garrafa, na prateleira. Não, mas será que faz sentido isso que está sendo comunicado? Agora, para a gente fechar esse bloco, o que para você, Rita, não pode faltar numa boa mesa acompanhada de uma boa companhia? Olha, é difícil, hein? Eu diria que é uma harmonização eficiente. É um vinho que realmente traga essa magia na hora que encontra o prato, né? A gente sabe aí de algumas harmonizações clássicas, mas às vezes a gente tem algumas surpresas. Então, assim, por exemplo, Chablis com ostras, Riesling com pratos orientais, a gente tem algumas regrinhas que dão sempre muito certo. Mas eu acho que às vezes a gente se surpreende com algumas experiências muito diferentes. Outro dia, por exemplo, eu estava com a produtora Gulan Heights de Israel e a gente estava tomando um Syrah
E ela falou, você sabia que o Syrah vai muito bem com chocolate amargo? E aí eu, assim, já tinha até ouvido isso, mas eu nunca tinha testado. E a gente pediu um mousse de chocolate amargo com Syrah e ficou incrível, assim. Não era uma coisa que eu esperava, não é uma harmonização tão conhecida, né? Então eu acho que quando essa mágica acontece, principalmente inesperado, eu acho que é quando fica realmente marcado, né? Olha, você citou o Riesling. Nós fizemos agora, recentemente, aqui um wine dinner no restaurante Polenta com Dr. Luzin. E foi a mágica acontecendo para todo mundo. Ali foi incrível, que experiência. E muito obrigado porque você fez a ponte para que a gente pudesse ter os vinhos do Dr. Luzin nesse wine dinner. Dr. Lose é uma marca emblemática, né? A gente tem o Ernest Losen, que é o rei da uva Riesling, né? E é uma marca que eu trabalho há 20 anos, porque ela também foi expand, então uma marca que nos dá muitas alegrias. Aí já levamos alguns jornalistas para lá, já fizemos algumas visitas e é uma marca muito especial do portfólio da Enovino. E eu já tive a oportunidade de fazer um wine dinner com ele lá em Campinas também, da época da Expand. Tá vendo, minhas amigas, meus amigos? O vinho é essa extensão da mesa. E a mesa é o palco da vida. E para você, qual foi o melhor ou a melhor harmonização da sua vida? Conta aqui pra gente e viva essa experiência com a gente. Qualquer coisa eu vou escrevê-la também e te convido para você contar essa história aqui. E quando o assunto é a harmonização perfeita, o nome é Polenta Vinicotina. No coração de Poços de Caldas, o restaurante celebra a verdadeira cozinha italiana, com jantares harmonizados, hospitalidade e taças no ponto certo. Polenta Vinicotina, sabor, acolhimento e experiências à mesa. No Polenta Vinicotina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vinicotina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. E voltamos agora para o terceiro bloco, onde nós vamos falar de turismo. E antes de mais nada, que eu quero, Rita, saúde, viva, cheers para você, vida longa. Cheers, vida longa. E vinho também é um destino. E falamos um pouquinho no primeiro bloco, mas vamos trazer agora, porque o turismo enogastronômico é uma das formas mais encantadoras de aproximar o consumidor da origem e também do produtor. Você que já viajou o mundo inteiro representando marcas e também a passeio e conhecendo diferentes culturas do vinho, o que mais te encanta nessas viagens e também nos destinos que respira o vinho como parte da sociedade local ali? Olha, eu já visitei realmente várias regiões e é sempre a gente aprende muito, né? E ao mesmo tempo tem um lado lúdico que é muito grande, né? Eu acho que você acordar ali, por exemplo, a experiência de dormir num vinhedo, né? Os hotéis que ficam... Você acordar num vinhedo, eu acho que é uma coisa muito mágica, assim. Você abrir a janela do seu quarto e tá ali no meio de um vinhedo é uma coisa muito interessante. As degustações sempre são muito ricas, mas eu acho que sempre ela tem que também estar equilibrada com o resto da visita, porque senão também fica um pouco cansativo. Então, andar, ver como as pessoas trabalham ali na vinícola, conversar com as pessoas que trabalham ali. Eu acho que é uma combinação, né? E assim, eu já vi, por exemplo, a Latour é uma vinícola, né? Como eu comentei, ela não é aberta ao público. Então, ela tem um charme diferente, que é você ser recebido ali pelos funcionários e ter sido organizado para você, né? Eles recebem, sim, grupos que a gente organiza e manda e combina antes. Então, tem uma coisa muito que, assim, é feito para você. Então, eles podem fazer o almoço para você. Então, aí está a riqueza, né? De você sentir realmente que foi feito algo direcionado para você. Já outras vinícolas maiores, que têm uma estrutura de enoturismo, também são muito interessantes, né? Porque eles já estão mais preparados, já tem um menu ali, muitas vezes harmonizado com os vinhos.
que é muito legal, que é um sistema já testado e aprovado, vamos dizer assim. Eu acho que as lojas, eu adoro, né? As lojas das vinícolas são muito legais. Normalmente eles vendem, além de vinho, outros acessórios e outros produtos que também, para quem é de marketing, então a gente, né, gosta muito de ver como que isso é utilizado. E eu acho que é isso, assim, caminhar nos vinhedos. Tem vinhedos que você anda de bicicleta, tem vinhedos que você vê cavalos andando, assim. Eu acho que cada um vai criando essa identidade que depois você não esquece mais, né? Eu acho que isso que é o mágico. Sim, a Inovine, ela representa marcas de vários países que são ícones, e eu não tenho dúvida que esses passeios que você fez, com certeza são grandes aprendizados, né, desses mercados internacionais que podem inspirar aqui no Brasil a fortalecer o nosso o nosso próprio enoturismo. E também como que o marketing pode ajudar nessas regiões produtoras. A gente já tem clássicos, né? Lá no sul, isso já é uma coisa tradicional, mas aqui, por exemplo, na região da Mantiqueira, próxima a 30 quilômetros aqui de Poços de Caldas, está Andradas, nós estamos a 60 quilômetros de Expedição do Pinhal. Então, a Mantiqueira tem se destacado no enoturismo, né? Você acredita que integrando também outros produtos, por exemplo, no nosso caso aqui, café, azeite, queijos, isso pode fortalecer uma identidade regional nossa aqui para o futuro do turismo regional? Sem dúvida. Eu acho que é muito importante. Eu já fiz esse passeio aqui pela Serra da Cantareira, já visitei algumas vinícolas, já visitei produtor de azeite, de queijos, e eu acho que completa muito bem, porque eu acho que quando você pega um dia e visita muitas vinícolas, às vezes fica cansativo. Então, se você vai intercalando com um produtor de queijo, um produtor de azeite, eu acho que a experiência fica muito mais rica, né? E se você puder harmonizar, então, né, que normalmente acontece, eu acho que é melhor ainda. E eu acho que elas estão fazendo uns trabalhos muito legais, assim. Eu acho que eu fui na Guaspari, Santa Maria, eu fui em algumas, assim, entre vilas, e eu achei muito especial. Eu fui com amigas do mundo do vinho também, e foi muito divertido, foi muito agradável, e eu acho que assim, o brasileiro ele gosta disso. Então, realmente faz todo sentido você ter isso no Brasil, né? É uma coisa relativamente nova, né? Eu acho que o brasileiro, por muito tempo, teve que viajar para ter essas experiências, e é muito legal agora a gente ter essas experiências perto da gente, né? Sim. Então, eu acho que é muito interessante, sim. Essas experiências presenciais, né, os eventos, as degustações, elas têm esse papel essencial na conexão de marca e com as pessoas. Isso é legal você mostrar como que a gente enxerga essa força do contato direto, na construção de vínculo até da marca com o público, né? E também o papel que o enoturismo pode ajudar na educação do consumidor, porque às vezes era uma coisa muito dependente de vinhos do exterior, e aí agora, de repente, está aqui no quintal da sua casa, você dá um pulinho, você chegou ali, você vai viver aquela mesma experiência. E para você que viveu diversas experiências de vinícolas pelo mundo, sabe que isso inspira muito, né, esse contato das pessoas, da origem, né, do vinho, como ele foi produzido, com a forma como ela consome. Vamos trazer um pouquinho na era digital. Em tempos, então, de digitalização, como é que a gente pode manter o encantamento humano nessas presenças presenciais, num convite para a pessoa falar assim, para de apertar o play aqui e bebe o vinho aqui, sente o cheiro da terra molhada lá. Isso é um desafio, né? É um desafio agora nessa... A gente vê todo mundo, às vezes está na própria vinícola e está olhando o celular, né? É como o show, né? Que a pessoa grava o show em vez de assistir o show, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa desse contato, né? A gente realmente está muito na tela e vinícola tem uma questão que é muito interessante, porque você está com a natureza, né? Você está em contato com a natureza, é um momento de aprendizado, mas também é de relaxamento. O vinho tem também esse papel de relaxar e de desconectar um pouco das mídias digitais e de tudo isso. Então, claro que as pessoas tiram muita foto, filmam, isso faz parte, né? Todas essas gerações de agora passam por isso, mas eu acho que é um momento que você consegue um pouco desconectar,
né? E se conectar com o vinho, com a natureza, com a gastronomia da região, com as pessoas que estão ali. Então, eu acho que depois de um tempo que já começou a degustação e começou o evento, você realmente já está muito mais integrado e muito mais conectado com aqueles vinhos, com aquela marca e com aquela empresa como um todo. Eu acho muito legal realmente esse trabalho que está sendo feito aqui no Brasil. Ainda preciso visitar muito mais. Eu sempre trabalhei com vinhos importados, né? Acho que o único vinho nacional que eu trabalhei foi Rio Sol, mas não visitei ainda. Então eu acho que realmente esse é um trabalho que eu acho que ainda vai crescer muito no Brasil. O Sul está muito mais adiantado, mas agora a gente já vê também algumas vinícolas nascendo no Nordeste, mais vinícolas, né, na verdade, nascendo no Nordeste, em outras regiões, aqui em São Paulo, e eu acho que a tendência é crescer muito mais ainda. Eu não tenho dúvida, porque isso vai contribuir cada vez mais para um movimento, né, com responsabilidade, né? Vinho com água, mantenha o corpo sempre hidratado, se for beber, não dirija. E assim, eu não tenho dúvidas que com essas dicas as pessoas vão se sentir inspiradas, né, as nossas confreiras, nossos confrades, a viajar em busca de novas experiências ligadas ao vinho. Tá vendo, meus amigos? O turismo é isso, ele é um brinde de aprendizado. Agora escreve aqui pra gente qual é o destino que te ensinou mais sobre o vinho e sobre você mesmo, de deixar o celular ali no cantinho e prestar atenção na análise visual, olfativa e gustativa. Conta aqui pra gente nos comentários, já que a gente volta. E falando em experiências inesquecíveis, nada melhor do que uma boa pizza artesanal. A Santa Pizza é tradição em Poços de Caldas, feita com ingredientes selecionados, carinho e aquele toque mineiro que conquista. Santa Pizza, sabor que reúne famílias e amigos. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Voltamos agora para o quarto bloco, onde vamos falar um pouquinho sobre economia, onde o vinho fortalece a gastronomia fortalece o turismo e o turismo fortalece a economia de uma cidade. Rita, o vinho é também negócio, emprego e desenvolvimento. A gente sabe a quantidade de pessoas, não apenas aquele profissional, mas a família ao redor dele, que é impactado diretamente pelo negócio. E você, com a sua visão estratégica, você tem uma visão nacional, territorial, né? Não apenas do Brasil, mas até por relacionar com vinícolas de todo mundo. Você entende, como poucos, o equilíbrio entre a paixão do vinho, tanto que ele oferece, e os resultados, os compromissos dos contratos que tem que ter. Sabendo que o vinho é cultura e também economia, na sua visão, qual é o papel, então, no setor da geração de oportunidades no Brasil, que é um país que foge um pouquinho ali dos paralelos, tirando no Hemisfério Sul, mas que agora, por exemplo, está vindo com a dupla poda os vinhos de inverno, mas independente disso, o consumo de vinho ele está muito relacionado a um país tropical, cervejas e tal, e menos vinho. Qual é o impacto do trabalho de quem atua no supermercado, no restaurante, no empório, de fazer um trabalho bem feito na geração de oportunidades do Brasil? Olha, aí a gente está falando de várias profissões, né, que o vinho envolve, né? A gente está falando desde das importadoras, toda a equipe que trabalha nessas importadoras, a equipe de logística, de tecnologia, de tudo, né? Porque essas importadoras, como a Aurora, por exemplo, a Aurora tem 180 funcionários. É muita gente que está ligada diretamente ou indiretamente ao mercado de vinhos. Mas as vinícolas todas, né, que tem toda uma estrutura ali, muitas vezes os funcionários dessas vinícolas moram ali na própria cidade. A gente está falando de campo, né, a gente está falando de... Eu vejo assim, fora, né, muitas vezes... Na cidade inteira, por exemplo, se você olhar Mendoza, por exemplo, que é uma cidade grande, né, da Argentina, super famosa pelo mercado de vinhos, todo mundo ali tem alguém na família que trabalha com vinhos.
né? Todo mundo se conhece, está todo mundo muito nesse mercado. Então, no Brasil, até pelo tamanho do Brasil, claro, no Sul deve ter mais isso, né? Mas assim, a gente ainda não está tão mergulhado no vinho quanto outros países que sempre produziram e que têm essa tradição muito forte. Então, eu acho que à medida que o consumo cresce, né, o consumo brasileiro ainda é um consumo pequeno em relação a outros países. A gente está em torno aí de 2 litros per capita, que é muito pouco quando você compara com outros países, com 50, 60 litros. Então, a gente tem realmente a gente, por exemplo, conhece menos gente que trabalha com vinho, né? Assim, não é uma coisa tão comum quanto você olhar em outros países que você tem esse grupo grande que trabalha com vinhos. Mas isso eu acho que à medida que vai crescendo, e se a gente considerar também todas essas outras pessoas que fazem com que o vinho chegue ao consumidor, todos os garçons, sommeliers, os compradores, os donos de restaurantes, tudo isso você vê que realmente a gente já está falando de um grupo grande de pessoas que vivem ao redor disso. Sim, eu também quero trazer esse tema, porque são muitos empregos e a gente está vivendo uma era do marketing digital, ainda mais agora com inteligência artificial. Então, está transformando completamente a forma de comunicar o vinho. Até mesmo para fazer cursos, às vezes a pessoa, antes de se matricular, ela fala assim, não, eu tenho ali um aplicativo de inteligência artificial, eu pergunto para ele e escrevo lá e faço isso e tal. Vamos falar agora com o dono de empório, o dono de um supermercado, o dono de um restaurante, que ele acredita no trabalho do vinho e desse momento mágico que o vinho proporciona para quem consome. Como é que você enxerga essa evolução no relacionamento entre as marcas e os consumidores no mundo digital com essa velocidade da tecnologia no mercado de vinhos? Olha, nesses últimos 20 anos é bem clara essa mudança, tá? Você pensar que há mais de 10 anos atrás as pessoas não compravam vinho online, né? Não era uma realidade. E o consumo, a venda de vinho muito forte era em lojas especializadas de vinho. E hoje, cada vez mais, você vê que as lojas especializadas, elas existem em menor número, né? Assim, a gente conhece, né? A gente que está no mercado aí faz tempo, a gente sabe que grandes redes de lojas de vinhos, elas já não existem mais. E esse mercado, ele migrou, eu acho que tanto para o mercado online, existe muita venda de WhatsApp, que a gente sabe hoje, parte é legal, parte a gente sabe também que às vezes a gente não sabe tanto a procedência do vinho, isso é uma coisa importante do consumidor ter o cuidado de fazer esse filtro, né, exigir nota fiscal, enfim. Mas a gente também vê, por exemplo, empórios que vendem hortifrutos, por exemplo, supermercados, que foram realmente aumentando a adega de vinhos e trazendo vinhos melhores para oferecer para o consumidor que já está dentro da loja. Porque eu acho que o que acontecia muito eram lojas de vinho com pouco fluxo de pessoas, né? As pessoas já compravam um pouco, adquiriam um relacionamento com o vendedor e comprava depois por telefone, isso era muito comum, e iam pouco às lojas, né, que tinham um estoque ali muito caro, né, de vinhos, e com pouco fluxo. Então, eu acho que houve uma migração da loja de vinho para hortifrutos, supermercados com adegas especializadas e a venda online. Então, você tem aí desde grandes e-commerces de vinho, quanto também a parte de WhatsApp, que é uma venda também online, né? Mais informal, mas também online. Eu acho que essa é a principal diferença que eu vejo nos últimos anos. No mercado de vinho cada vez mais competitivo e sabendo que essa digitalização está mostrando isso que você está falando agora, se a gente não tiver o cuidado com a formação da mão de obra, com os cursos de treinar, de capacitar, talvez esse estabelecimento ele vai ficar um pouquinho mais distante do consumidor. Importadoras como a Inovini têm uma responsabilidade muito grande, porque ela é a ponte entre o produtor e esse negociante, né? O restaurante, a loja e tal. Na inovação, para fazer uma frente a essa tecnologia, porque a tecnologia é muito fácil.
Você entra hoje lá num site, coloca lá em ordem do mais barato para o mais caro. Se eu tenho pouco dinheiro, eu compro mais barato. Se eu quero por uva, clico lá, uva tal. Se eu quero por país, tal. Tá, é muito fácil. E a logística está rompendo barreiras. Isso está fazendo com que o vinho chegue a qualquer cidade do país. Cidades que nem têm uma estrutura tão grande para ter empório, porque às vezes não tem consumidores que dá subsistência para esse negócio, mas tem ali um médico, tem um advogado, tem um promotor, tem um cara que ganha bem, que gosta de tomar vinho e ele quer tomar vinho. E aí ele entra nos e-commerce. Eu entrevistei, por exemplo, o Ari Gorenstein, que foi o fundador da Evino, querido amigo. Eu tive a oportunidade de participar do processo, né, inicial da Evino, e a gente conversou sobre isso, sobre o desafio que foi de colocar o cartão de crédito no e-commerce, de entender a logística, porque muitos operadores quebravam a garrafa, enfim, não tinha da logística reversa. Então é todo realmente uma operação que vem bater de frente com o dono da loja, com o dono do restaurante. Qual é o papel da inovação, estou falando em marketing, para manter o consumidor conectado com o vinho, com a marca, mas ao mesmo tempo tentar valorizar esse empresário local? Se não, infelizmente, enquanto o Brasil não tiver leis que proíbam realmente essa comercialização clandestina, é natural os empresários começar a buscar o mais fácil, o mais óbvio, até que ele arque com as consequências. Nessa inovação, papel do marketing para manter o consumidor conectado com a marca, direto com o empório regional daquela cidade, daquele bairro. Pensa a cidade de São Paulo, lá na Penha, ou lá na zona ou extrema zona norte e tal. Qual é o papel? Eu acho que tem alguns caminhos, né? Eu acho que à medida que a marca se torna forte, esses empórios, esses restaurantes querem ter a marca, né? Esse é o caminho, um dos caminhos é esse. Então, primeiro você fortalece a marca e depois os estabelecimentos vão querer ter a sua marca. O outro caminho é você apoiar esses estabelecimentos para desenvolver a sua marca, né? E isso é uma coisa que a gente faz muito, e claro que esses dois caminhos eles estão interligados, né? Então, os eventos todos que a gente faz sempre é com um parceiro, um intermediário, né? É uma loja de vinhos, é um restaurante, é um distribuidor. E então a gente faz isso em conjunto. Cada vez que vem um produtor, a gente viaja o Brasil, né, pelo menos 3 cidades, e a gente faz esses eventos junto com os parceiros, junto com a loja de vinho, o distribuidor que faz uma ponte com o restaurante que é cliente dele, e aí a gente também aproveita essas viagens para dar treinamento para as brigadas, né? Então, assim, um restaurante que vende meu vinho, os garçons e o sommelier, ele precisa estar treinado para falar sobre a minha marca. Porque é assim que ele se sente à vontade de oferecer o meu vinho. Ele não vai oferecer um vinho que ele não conhece, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente faz também. Então, muito treinamento para a brigada de restaurante, de loja. A gente tem uma proximidade muito grande com os nossos principais clientes. Então, eles visitam muito. Sempre que um parceiro nosso vai para a França, ele me fala, olha, eu quero visitar a Latour, a Laurent Perrier, e a gente organiza essas visitas para que seja o melhor possível, que ele tenha a melhor experiência, porque eu sei que aquilo é o que vai fazer com que ele realmente se empolgue e tenha propriedade para falar dessas marcas que a gente trabalha. Então, assim, é crucial o trabalho tanto da pessoa que está oferecendo vinho, quanto do dono da loja, e quanto todos esses intermediários, o distribuidor, o comprador, né? Então, assim, estão todos muito envolvidos. E a Aurora, ela é especialista nisso, né? Ela não é direto ao consumidor. É sempre através desse trade. E a gente vende vários outros produtos que não vinho, que fazem também com que a gente tenha essa proximidade com clientes muito diversos. É legal você evidenciar essa sensibilidade, porque agora eu vou trazer para a penúltima pergunta, você complementa, dando agora já a resposta para essa penúltima pergunta nossa. Você está mostrando para os empresários o caminho que ele pode e deve seguir, buscar essa parceria com a Inovini para estar ali no dia a dia, enfrentando o seu desafio. E como é para você ser uma mulher líder? Vamos falar um pouquinho da Rita de 20 anos atrás
que é um setor historicamente masculino, para a mulher líder hoje, e que mensagem você também deixa para essas profissionais que estão, de repente, chegando agora no mundo do vinho? Continua a sua resposta, mas falando também para as mulheres. Bom, realmente, né? Quando eu comecei, em 2005, eram pouquíssimas mulheres, pouquíssimas. Você já tinha vendedoras, né, nas lojas, você já tinha o marketing, sempre teve bastante mulher também, mas você tinha, por exemplo, poucas jornalistas, poucas sommeliers, poucas, mesmo das vinícolas, né, normalmente vinham homens, eram os representantes das marcas, né, os representantes comerciais, enfim. Isso é uma coisa que eu acho que mudou muito, mudou muito. A gente sabe que o consumo, por exemplo, a venda de vinhos, hoje 57% das vendas, informação da Ideal, é através de mulheres. Então, as mulheres realmente fazem muito mais parte. A gente busca, quando a gente tem almoço com influenciadores e jornalistas, eu sempre peço para a agência ter o cuidado de ter mais mulheres, porque às vezes acontece em algumas regiões de ter assim, mais homens, muito mais homens, às vezes são só homens. Então, de ter sempre um equilíbrio. E eu acho que vinho tem também uma questão assim muito delicada de conhecimento, de serviço, que eu acho que as mulheres fazem tão bem ou melhor do que os homens, assim, não tem por que ser o mercado masculino, né? Não sei por que começou isso, né? Assim, é uma pergunta, assim, porque as mulheres, assim, fazem isso com muita propriedade, muito conhecimento também, né? Porque tem muito a ver também com estudo, né? O vinho, ele requer muito que a gente esteja sempre estudando, aprendendo e se conectando com as pessoas para entender mais. Então, assim, de fato, eu não entendo por que era tão masculino. É uma indagação aqui, uma pergunta para a gente se fazer. E eu tenho uma alegria enorme de ser seu amigo. A gente já se conhece há 20 anos e eu posso dar o meu testemunho. Que mulher porreta para trabalhar, viu? Ela é dócil, tem essa fala delicada, mas guerreira. Tá lá no dia a dia fazendo trabalhos exímios. Para a gente encerrar agora, Aita. Se o vinho ele é um reflexo da vida, pensando nesses jovens que estão chegando agora, para as próximas gerações, né? Qual que é a mensagem que você deixaria para essa galera que está começando a construir o futuro do vinho aqui no Brasil? Olha, bom, primeiro agradecer aí, sempre foi muito bom trabalhar com você. E eu acho que assim, para quem está começando a trabalhar com vinho, né, o que eu diria é que vinho não é simples, né? É um trabalho realmente, como eu já falei, de formiguinha, é um trabalho, normalmente as verbas são muito limitadas, você tem aí um público que você realmente tem que escolher com quem você vai falar em que momento e de que forma. Então, a gente não dá tiro de canhão, sabe? A gente vai dando, assim, a gente vai falando e entendendo de uma forma muito sensível ali aonde que a gente tem que trabalhar com cada marca, de que forma, atenção aos detalhes. Eu acho que vinho é isso. Eu acho que para você ter uma boa experiência, você tem que ter muito cuidado com todos os detalhes dessa experiência. Se vai fazer um evento num restaurante, você tem que ter uma temperatura agradável, um lugar que não seja barulhento. Então, assim, sempre que eu faço um almoço com jornalistas, a minha primeira pergunta é o barulho, né? Que normalmente eu estou falando de produtores que falam inglês, né? Ou alguma outra língua. Então, é preciso que as pessoas escutem, eu preciso que elas estejam tranquilas. São pequenos detalhes, assim, por exemplo, não pode ter ninguém muito perfumado na mesa, senão você não sente o aroma. Então, são pequenos detalhes que fazem com que esses eventos, essa comunicação com o consumidor seja de sucesso, né? A gente não faz grandes campanhas em mídias, a gente não dá realmente esses tiros de canhão, são atividades que acontecem várias, sempre muito pequenas e nichadas, né? Então, eu acho que para trabalhar com vinho tem que gostar disso, tem que ter esses cuidados, essa atenção a tudo isso. Eu acho que é isso que faz com que uma marca tenha mais sucesso do que a outra. Tá vendo, minhas amigas e meus amigos? Recado de Rita Banhês.
o vinho, ele movimenta a economia. Ele transforma a cidade e inspira as pessoas. Então se dedique, dê o seu melhor. Tem muitas oportunidades. E você aí, o que o vinho já fez, que já transformou na sua vida? Compartilhe com a gente aqui também, para que a gente possa continuar brindando. A gente volta já já, rapidinho. E para brindar a vida com tranquilidade, conte com a Revive Seguros. Planos sob medida para proteger sua empresa, seu patrimônio e seus sonhos. Revive Seguros, segurança para brindar a vida sem preocupações. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados, que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. Chegamos ao final desse episódio e, Rita, que alegria esse reencontro, depois de tantos anos, poder olhar para trás e ver o quanto que o mercado evoluiu e saber que você é uma protagonista dessa evolução. Quanto que isso é inspirador. Que venham novas histórias, novas garrafas e novos brindes também, se Deus quiser. O espaço é só seu. Agora, deixa uma mensagem final para os nossos confrades, para nossas confreiras que estão ouvindo a gente. Muito obrigada. Um brinde. Realmente foi muito legal. Eu estou comemorando aqui com você meus 20 anos de mercado de vinhos, então isso está sendo muito, muito legal. E eu acho que o meu recado tenham curiosidade, né? Eu acho que é o principal. Acho que mercado de vinhos tem muito disso, né? Da gente querer provar coisas novas, querer estudar, querer estar com amigos, né? Isso eu acho que é muito legal. Normalmente o vinho está muito ligado ao prazer de estar com pessoas e de aprender, e além, claro, do prazer em si que o vinho traz, né? Das harmonizações. Então eu acho que é um mercado encantador e eu só tenho a agradecer aí por esses 20 anos e todas as pessoas com quem eu trabalhei, né? Todas as equipes, todas as importadoras, os donos de importadoras, os produtores, essa parte de falar com gente de muitos países é muito, muito interessante, muito legal, você aprende muito, as viagens. Então, eu acho que a minha mensagem é essa, assim, vamos curtir bastante esse mundo dos vinhos, porque eu acho que só nos traz alegrias, além de ser, é uma bebida alcoólica, mas é a bebida alcoólica mais saudável, né? Então tem isso também que eu acho que é muito bom. Tá aí, moça, ó, saúde! E minhas confreiras e confrades, que episódio inspirador! Hoje nós falamos sobre branding, paixão e propósito, sobre o vinho que conecta, emociona e transforma. Sigam o Eno Experiências nas redes sociais, compartilhe esse episódio e marca aquele amigo que ama o universo do vinho. E lembre-se, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio. Saúde, Rita!